Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito contente de estar aqui. Vou me apresentar. Eu sou a Daniela Andrade, sou psicóloga, sou storyteller, eu trabalho com educação bilíngue há mais de 10 anos e eu sou diretora da Companhia Paulista de Teatro Bilíngue. Vamos ver quem está aí. Angélica, boa tarde. Eu quero agradecer primeiro o convite, né, da SBS, do Rafa, da Jaqueline, para estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, compartilhando um pouquinho da minha vivência, né, do que eu gosto de fazer, que é contar histórias. Storytelling, especificamente contar histórias em inglês, né? Trabalhando com educação bilíngue durante esse tempo, eu percebi que às vezes era muito difícil pessoas, principalmente adolescentes e adultos, aprenderem a língua, né? E aí, como que eu vou encontrar estratégias, né? Encontrar formas para que eles absorvam de uma forma que também seja divertida, de uma forma que eles não se sintam cansados ali no momento de aprender a língua, né? E eu fui descobrindo através do teatro, que é algo que faz parte da minha vida desde muito nova, desde os 9 anos. Eu sou, eu estou na área das artes, porque meu pai era ator e diretor de teatro, e a música também sempre esteve muito presente, então eu sou compositora, inclusive, componho as músicas da Companhia Paulista de Teatro Bilíngue, as composições são minhas junto com o meu parceiro, né? Então, isso sempre veio junto comigo, essa questão da música, do teatro, né? Sempre esteve muito próxima. E eu sempre gostei muito de inglês. Inclusive, a forma como eu aprendi inglês e me envolvi com essa área veio muito através da música. Eu não vou falar que banda que é, mas eu gostava muito de uma banda que eu não entendia o que eles falavam, mas eu queria cantar junto e queria saber o que eles falavam, né? Então a música entrou na minha vida. Aliás, o inglês entrou na minha vida através da música, através da interpretação, da arte, né? Eu gostava muito dos clipes, enfim. E tudo isso para falar como que eu vim parar aqui, né? E como que a Companhia Paulista de Teatro Bilíngue surgiu, né? Uma forma de que eu a princípio trouxe, né, com o teatro em inglês, mas que hoje nós somos uma equipe de quase 30 pessoas envolvidas na construção dos espetáculos musicais em inglês, que inclusive vocês estão convidados a conhecer assim que tudo isso passar, né, e que a gente voltar ativa no teatro mesmo, vocês estão todos convidados. Os storytellings, que são as contações de histórias performáticas, que é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui também, e os cursos de formação para educadores, principalmente na área de técnicas de storytelling e técnicas teatrais para sala de aula. E esse é um pouquinho, né, do panorama da onde eu surgi, quem sou eu, o que eu vim fazer aqui. Inclusive, se vocês tiverem interesse em saber mais como que funciona, já convido vocês para seguirem as redes sociais da Companhia Paulista de Teatro Bilíngue lá no Instagram, lá no Facebook. Ou se você colocar Teatro Bilíngue no Google, você vai nos achar. Quero deixar assim, muito aberto para vocês irem fazendo perguntas, irem trocando, né, informações e ideias, porque eu acredito que nesse momento de coronavírus, né, muitas coisas têm mudado, principalmente na área da educação, um momento de descobrir coisas que a gente nem estava preparado, de ter que se virar nos 30 e de repente descobrir uma nova habilidade que a gente não sabia que tinha, ou desenvolver, mesmo que não tenha, né? Então, o que a gente pode fazer nesses tempos de que as mudanças são tão rápidas, a gente precisa se adaptar, precisa entregar, né? Então, eu quero deixar vocês muito à vontade para perguntarem, para comentarem, para fazerem as suas observações. Vamos ver quem está mais aqui. Oi, Camila, seja bem-vinda. Maria José, Ana Carla, Sol. Então, fico aí esperando os comentários de vocês, as perguntas, conforme vocês forem falando, eu vou trazendo aqui à tona.
E o nosso webinar de hoje é sobre storytelling, como desenvolver habilidades para se tornar um storyteller, uma storyteller de sucesso. Eu acredito que as histórias nunca foram, ou talvez eu esteja exagerando, mas as histórias nunca foram tão importantes quanto nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu não sei o quanto de vocês, professores, educadores, já utilizavam a contação de histórias no dia a dia de vocês, na rotina de vocês, mas hoje a gente viu um boom de pessoas contando histórias, porque através da internet, se a gente ainda não descobriu direito o que a gente pode fazer, como a gente pode fazer, uma coisa que a gente sabe que é possível e que a gente consegue fazer é contar histórias, né? E a gente tem contado histórias desde que o mundo é mundo, né? E a contação de histórias, ela é presente na nossa vida, na nossa realidade, desde muito tempo, né? Então, deixa eu ver aqui o que vocês perguntaram para mim. Os cursos de formação para professores acontecem online também? Sim, inclusive, essa semana, segunda-feira, a gente iniciou um curso que chama Fairy Tales, Contos de Fadas, da análise psicológica à prática do storytelling. Se vocês tiverem interesse de ver, tá lá no nosso Instagram também. E essa é um curso online que a gente tem feito para falar sobre o histórico do storytelling, o histórico dos contos de fada, por que a gente ainda assim, apesar de ser uma coisa muito antiga, né, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a tradição oral, por que os contos de fada ainda assim perduram, né? E eu queria convidar vocês até mesmo a conhecer um pouquinho desse conteúdo, né? E é o que eu venho trazer para vocês, né? A tradição oral, que é o storytelling, né? A tradição oral, ela existe desde muito, muito tempo, muito mais tempo do que a gente imagina que existe, né? Então, as pessoas, elas sempre contaram histórias, sempre contaram histórias sobre a vida delas, sobre o passado, e nós contamos histórias, né? Todos os dias, a todo momento, a gente conta histórias. E aí a forma como a gente conta a história é que foi mudando conforme o tempo foi passando, né? Antes existia muito essa questão da tradição oral, e as histórias eram passadas, né, de geração em geração, sem ter um registro físico daquilo, né? E hoje a gente tem muitos registros, né? A gente tem muitas formas de acessar uma história, seja através de um livro, seja através do tablet, do computador, do celular, dos filmes, né? Dos desenhos ou dos próprios brinquedos, né? Então a gente tem formas de acessar essa história que antigamente não tinha. Mas mesmo assim, com tantas formas de acessar as histórias, por que essa velharia de história ainda funciona, né? E por que ela é tão importante? Por que ela é tão buscada, mesmo sendo algo muito antigo? É porque as histórias, elas tocam o ser humano de uma forma muito especial. Elas mexem com as emoções, com os sentimentos. E quando a gente é tocado, né, no nosso sentimento, nas nossas emoções, nós nos transformamos. Então, eu sempre falo que as histórias, elas nos transformam. De várias formas, né? Elas podem transformar a nossa mentalidade, nossos pensamentos, podem transformar nossas atitudes, nossos comportamentos. E isso porque as histórias, elas nos tocam de uma forma especial. E é por isso que elas estão aí até hoje, né? A gente vê as histórias, elas acontecem até hoje. E por isso que é tão importante contar histórias, né? Então, assim, apesar de existirem muitos desenhos, muitas animações, enfim, um monte de coisa no YouTube acontecendo, as histórias ainda possuem um lugar muito especial do ser humano, né? Que é a gente saber quem a gente é, por que a gente é assim e para onde a gente vai. Deixa eu ver as perguntas. Daniele, oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou ajudando a Daniele aqui no suporte.
Tem algumas pessoas que estão falando que está sem imagem. Podem confirmar se todos estão vendo a Daniele? Só escrever no bate-papo. Ok, então. Obrigada, pessoal. Bom webinar. Vocês estão me vendo? Alguns me veem, a maioria me vê. Vamos ver aqui a pergunta. Alguém me fez um comentário, né? Eu sou muito travada na hora de gravar vídeos para os meus alunos. Já criei 2 personagens para trabalhar com eles, mas ainda não gravei vídeos com os personagens. Alguma sugestão para ficar mais fácil esse uso? Sim, vou dar sugestões para vocês. Maila. É interessante falar de tradição oral. Nesse momento, estou terminando minha pesquisa do mestrado na Bolívia. Que bacana. E é muito importante essa questão da tradição oral mesmo, realmente. Gente, hoje, então, a gente está vivendo, né, essa questão do storytelling como uma forma de acessar as crianças online, né, que a gente não consegue, de repente, de outras formas. O storytelling online tem sido muito buscado. Isso é muito legal, por um lado, e por outro lado, a gente precisa saber como fazer isso da melhor forma, né? Porque existem muitas coisas na internet, né? E o que é mais importante é que vocês estão utilizando o storytelling não só como uma forma de entretenimento, né? Mas como uma forma de educação. Então, eu queria trazer dicas aí para vocês, né? Então, já que a gente está falando de storytelling online, a primeira coisa são dicas universais, né? Então, o que eu queria falar para vocês em momentos de crise, a gente precisa saber o que muda no mundo e o que mudamos em nós, né? Então, o que nós podemos desenvolver para que a gente fique melhor? Então, a primeira dica estude, busque conhecimento, busque trocar conhecimento com pessoas que sabem mais. Então, se vocês estão perto de alguém, né, de um outro educador que está dando conta, está tendo, né, um relacionamento ali legal com os alunos, conversa com ele, né, pergunta com ele, com ela, pergunta, o que você tem feito? Me conta um pouco mais. E, da mesma forma, se alguém te pedir essa orientação, essa dica, seja aberto, né? Seja generoso. Tem uma palavra no teatro que a gente usa muito, que é a generosidade, né? Seja generoso, porque você está ali lidando com várias pessoas que estão em cena e que elas precisam de você e você precisa delas, porque no momento ali de branco total, no teatro, por exemplo, aquele seu parceiro de cena, sua parceira de cena que vai te salvar, te ajudar a lembrar, e isso tem muito a ver com generosidade. Então, hoje a gente está vivendo um momento de exercitar mais do que nunca a nossa generosidade. Então, a primeira coisa compartilhe e peça ajuda para pessoas que sabem mais do que você. E claro que você vai buscar esse conhecimento através de cursos também, através de vídeos que vocês vejam e tudo mais. E aí eu falo, né, o que é importante de tudo isso. Quanto mais você treina, melhor você fica. Isso parece óbvio, mas eu vou falar de novo. Quanto mais você treina, mais você se aperfeiçoa, melhor você fica. Mais natural é a sua contação de histórias, né? Então, a contação de histórias, ela precisa ser natural, né? Ela precisa ser de verdade, porque quando a gente conta uma história, as pessoas sabem quando você está contando aquilo de verdade e quando você está contando aquilo porque foi decorado, porque você precisa contar aquilo. Então, a outra dica que eu dou para vocês quando vocês tiverem uma história, estudem aquela história, estudem a história da forma, da melhor forma que você puder, leia aquela história, busque referências sobre aquela história
E o mais importante, estude a própria história, né? Então, quais são os elementos daquela história que eu quero abordar, o que ela tem de vocabulário, ou em que ambiente que ela está, né? Qual que é aquela história, ela se passa onde, tem alguma época do ano, tem um país específico, porque todos esses detalhes vão ser essenciais na hora que você for contar essa história. Porque uma história, quando ela é contada, ela precisa ter detalhes, né? Quanto mais detalhes na história, melhor, mais a gente quer saber, né? Pensa lá na sua amiga, no seu amigo, quando contam uma história que né? Ai, você não sabe o que aconteceu com fulano de tal. Eu tava entrando em casa, quando de repente passou na rua a fulana de tal, e aí já não dá aquele negócio, mas o que aconteceu, né? Quero saber o que aconteceu. Mas você não acredita. Eu vi que ela estava passando, carregando um negócio. Você já quer saber o que ela estava carregando, né? Era uma cesta de frutas. Né? Então você se sente ali, né, com vontade de saber mais. Quanto mais detalhes tem aquela história, né? Então, o que você vai colocar de detalhes na sua história? Estude essa história, né? Uma pergunta aqui da Tainá. Dani, em uma história com diversos personagens, preciso sempre desenvolver vozes diferentes? Legal, essa pergunta. Essa é uma das dicas que eu dou. Uma das coisas na contação de histórias, para as crianças, principalmente, é que o que chama a atenção delas é o diferente, o inusitado. Aliás, nós, como seres humanos, adoramos uma coisa que é inusitada, né? E quando você traz para sua história coisas inusitadas, aquela sua história fica muito mais interessante. Se você tem um personagem que ele tem uma forma de falar diferente, que ele tem um sotaque, que ele traz alguma coisa de sentimento na voz, é muito importante colocar esse sentimento na voz, né? Fazer vozes de personagens, eu sempre eu aconselho, faça vozes de personagens. Mas é claro que às vezes é meio difícil, porque é um treino, né? Você fazer vozes de personagens, é difícil você lembrar da voz. E quando você fizer uma voz, você tem que manter aquela voz até o final da história, porque as crianças lembram. Então, se escolher uma voz, mantenha até o final da história. Então, se vocês quiser fazer vozes de personagens, eu sugiro que você treine. E sugiro que você faça, porque isso é uma coisa inusitada e as crianças elas se identificam. As vozes dos personagens, isso é uma coisa que eu falo no meu curso também. A nossa voz, ela fala muito da nossa personalidade, né? Nós conhecemos as pessoas pelas vozes, pela voz. Se você atende o telefone e uma pessoa começa a falar sem falar quem é, você sabe quem é quando você conhece a pessoa, né? Você identifica a sua mãe, a sua irmã, a sua tia pela voz, porque nós trazemos muita personalidade na nossa voz. E as histórias, para elas serem interessantes, elas precisam trazer personalidade, precisam trazer uma diferença, senão você está narrando um texto, né? Está narrando um texto, contando um texto, uma narrativa. Mas, assim, é muito mais legal quando você conta, por exemplo, era uma vez uma menina que estava na floresta e ela ia levar doces para a casa da vovozinha. A vovozinha estava muito doente, ela precisava levar doces. Isso é uma coisa. Era uma vez uma menina que morava com a mãe dela. E um dia a mãe dela falou assim: Ai, minha filha, sua avó está muito doente. E ela falou: É mesmo, mamãe? E agora? O que nós vamos fazer? Eu tenho uma ideia. Vá levar um doce para a sua vovozinha. Enfim, o que é mais interessante? Qual das duas histórias foi mais interessante para você prestar atenção? A primeira história, que foi uma narração, ou a segunda história? A segunda, of course. Se vocês que são adultos gostaram mais da segunda, imaginem as crianças, né?
Então, seja como for a voz da personagem, você não precisa fazer uma super voz diferente, mas se você usar uma entonação diferente, já vai trazer muita coisa aí para o seu personagem. A segunda ficou perfeita, parecia que eu estava assistindo um desenho animado. Olha só, né, gente? A gente nem precisa de muita coisa. Se você colocar uma intenção na voz, isso já vai transformar muito a sua história. E aí eu quero trazer mais uma dica para suas histórias, que é, além da voz, vocês trazerem uma imagem para a história que vocês estão contando. E talvez essa seja a dica mais importante do dia. E eu quero que vocês abram a mente de vocês quando eu falo trazer imagem, né? Use imagens para exemplificar o que você está dizendo. Façam uma aspas aí, escrevam, anotem aí. Usem imagens para exemplificar a sua fala. O que você fala, ainda mais quando a gente fala de histórias em inglês, para um público que não é bilíngue ainda, você precisa utilizar imagens para aquela fala, para aquela palavra. Só que as imagens, expanda a sua mente, não são apenas as imagens do livro. Pode ser desenho, pode ser outras imagens também, como, por exemplo, um objeto, pode ser também uma expressão facial, pode ser um flashcard, pode ser o que mais que vocês acham que pode trazer uma imagem para exemplificar aquilo que você está dizendo. Eu, com certeza, posso falar que uma expressão facial fala muito, né? Então, às vezes, você vai apresentar um puppet também, né? Um puppet é muito bacana, um gesto, com certeza, é um gesto ou uma ação, né? Um emoji, que é uma imagem, né? Um desenho, um objeto, como eu falei, né? O que você pode usar para exemplificar aquilo que você está falando? Lembrando que você não precisa exemplificar a sua fala inteira, mas você precisa pegar palavras que são palavras-chave, né? E às vezes a criança não vai entender a frase inteira daquilo que você falou, mas ela só precisa entender qual que é o verbo, qual que é a ação e qual que é o objetivo, né? Então, se você está ensinando drink water, que aliás é o que eu vou fazer agora, drink water, né? Tão simples. What is this? Water. Então, o que você pode usar ao invés de traduzir? E às vezes a gente vai para o que é mais fácil, né? Para o que é mais comum para nós, né? O que é mais confortável para nós. E às vezes você precisa só fazer uma expressão facial, né? And he was so sad, crying so much. And she was happy, so happy. Né? Então, o que na sua expressão facial vai mudar para que aquela criança entenda aquilo que você está falando sem você precisar de muita coisa, né? Você precisa de você mesmo. Na verdade, quando a gente não tem recurso nenhum, você tem os seus próprios recursos que são você mesmo, né? Ou você mesma. E isso é muito importante. O que eu queria que vocês saíssem desse webinar sabendo é que, assim, vocês podem ser muito criativos quando vocês trabalham com storytelling, porque nós, seres humanos, somos feitos para a criatividade, né? Nós somos feitos, e trabalhando com criança, a gente percebe muito isso. Às vezes a criança traz uma ideia que você fala, nossa, nunca pensei nisso antes, nossa, nem tinha pensado nisso. E nós, quando vamos crescendo, né, o adulto, ele vai se podando de várias formas e vai entrando nas caixinhas, né? E eu, como psicóloga, gosto muito dessa parte de desenvolvimento humano, e como que a gente pode voltar um pouco a nossa mentalidade infantil para buscar essa criatividade que a gente tinha quando era criança e que a gente foi colocando dentro das caixinhas, né? Como que a pergunta da Vivian? Como aprender modulação de voz? Bom, a primeira dica é
quando a gente está aprendendo a falar, a gente ouve muito, né? Primeiro a gente ouve, a criança quando está aprendendo, ela internaliza, ela entende tudo que a gente fala, e depois ela vocaliza, né? Então a primeira coisa, como crianças, ouvir muito. Vá buscar referências, filmes, os cartoons, os desenhos de crianças são ótimos para isso. E a segunda coisa, né, além de buscar referências, é imite, copie, começa a imitar as vozes dos personagens. Começa a buscar, né, na sua voz, na sua traqueia, aqui, lugares diferentes da fala, né? É aqui, é aqui, estou falando aqui. O que eu posso fazer diferente, né? É claro que o teatro ajuda muito nisso. Então, vai fazer uma aula de teatro, quem sabe? Faz uma aula de teatro com a gente. Mas o que eu falaria para você é imite. Imite muito. Eu faço isso nas aulas, até com os adultos, com certeza. E aí, o que eu queria falar mais também, dar mais uma dica para vocês, é que, assim, as histórias, elas, elas precisam ser contadas de uma forma natural, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Quanto mais você conta histórias, quanto mais você treina, quanto mais você pratica, mais você se apropria daquilo, né? Então, o que eu falo para vocês é contem histórias, contem muitas e muitas histórias, porque isso que vai trazer essa fluência na contação de histórias, né? E muitas coisas vocês vão descobrir o que funciona, né? Então, vocês vão ver que contando histórias para as crianças, tem coisas que funcionam mais para essa determinada faixa etária. Para os mais velhos, funcionam outra coisa. Então, por exemplo, eu conto uma história, tem um storytelling que eu conto que é Jack and the Beanstalk, que é João e o Pé de Feijão, junto com o meu parceiro, Marcelo Bueno, que faz toda a sonoplastia do storytelling. Jack and the Beanstalk é uma história que fala de um menino e um gigante, né? Quando eu estou contando para as crianças, a primeira coisa que eu faço é para os menores, né? Para os toddlers e aí o infantil 1, comecinho do infantil 1, o que eu faço? É diminuir aquela história. Eu trago os pontos principais, pontos chaves para que aquela história ela saia, né? Quais são os pontos chaves da minha história que a criança precisa saber para entender o enredo, mas eu tiro alguns elementos, porque eu sei que o spam attention, como fala isso? O tempo de atenção da criança é menor. A criança menor tem um tempo de atenção menor. Então, eu diminuo e foco no que é o importante, o objetivo, né? Outra coisa que eu tiro são alguns detalhes que para ela, naquele momento, eu posso tirar, mas que para os mais velhos eu faço questão de colocar. Por exemplo, o gigante ser mais assustador, porque com crianças mais velhas, elas gostam dessa coisa do susto. O medo faz parte do desenvolvimento infantil, né? E essa coisa do assustador, do que eu vou fazer, que será que ele vai salvar, será que não vai salvar, vai morrer, não vai morrer, né? Então, isso eu posso explorar mais, o que para as crianças menores elas podem chorar ou alguma coisa assim. Então, eu tenho, por exemplo, uma máscara de um gigante que ela é realmente muito feia. Ela é até, para os mais velhos, elas realmente já são feias. Então, imagina para as crianças. Né? Então, o que eu posso trazer de detalhes para a história que seja boa para os mais velhos e o que eu posso tirar de detalhes e outros detalhes para as crianças mais novas. E então, o que quer dizer isso? Conheça o seu público. Quem é o seu público? Quando você pegar um livro e você for analisar aquela história, analise sabendo quem é o seu público, né? E que partes da história você deixa, que partes da história você tira, né? Então, a dica que eu quero deixar para vocês é conheça a história e conheça o seu público.
perguntinhas aqui. Dani, vale treinar em frente ao espelho? Com certeza. Acho que o autoconhecimento ele faz parte desse momento de descoberta do que eu sei fazer, eu como educadora, né? O que eu sei fazer e o que eu posso fazer, o que pode ser interessante, e você se olhar é uma forma de você se reconhecer. E vou falar mais, gravem, façam videozinhos de vocês e assistam depois. É horrível se assistir, ninguém gosta de se assistir, mas é uma forma de vocês se verem, né? E falar, isso daqui eu poderia ter feito aqui diferente. Ah, não, isso não ficou legal, eu vou fazer da outra forma. Perguntas. Vai haver uma pequena contação de histórias? Não pensei, gente, não pensei. Não tinha pensado em contar uma história aqui para vocês. Mas quem sabe, se sobrar tempo, eu conto uma no finalzinho. Outra pergunta. Gostaria de dicas para usar storytelling em aulas de inglês para turmas mais velhas, de 8, 9 anos. Acabei de falar um pouquinho sobre isso. Conheça a sua turma, o que eles gostam. E traz para a sua história aquilo que eles estão vivendo naquela hora, né? Se eles estão falando sobre coragem, se eles estão falando sobre medo, se eles estão falando sobre um determinado personagem que eles gostam, um brinquedo, traz isso para a sua história, vai ficar muito mais interessante para eles. Então, você tem que saber as histórias de memória. Daniela está perguntando. Não, você não tem que saber as histórias de memória, mas quando você pegar uma história para contar, leia aquela história de uma forma que você entenda, né? Como se estivesse estudando mesmo. Eu vou dar uma notícia aqui, gente. Os estudos não acabaram. Ainda assim, a gente continua estudando, né? E eu vou dar uma dica para como estudar essa história. Você vai analisar essa história de uma forma a saber os momentos chaves da história, né? Então, por exemplo, o Jack and the Beanstalk, João e o Pé de Feijão. O que eu preciso saber? Que eles eram pobres, que eles não tinham dinheiro, que eles tinham uma vaca, e ele foi no mercado vender a vaca, e aí ele conseguiu 5 feijões mágicos em troca da vaca. E aí a mãe não gostou, jogou para fora da janela. Então, assim, eu preciso saber quais são os detalhes essenciais para aquela história. Então, se ele não fosse vender a vaca no mercado, ele não teria os feijões mágicos. Então, eu preciso que ele tenha uma vaca e preciso que ele vá até o mercado, né? Então, isso eu sei que eu preciso ter na história. Se ele vai encontrar não sei quem no meio da floresta, né? E vai buscar flores, não sei, isso são outros detalhes, né? Detalhes importam, mas o que você precisa saber da história? Quais são as cenas importantes? E assim você vai estudar. E como eu sei uma história, né? Como eu sei que eu sei a história no final das contas? Quando você fecha o livro e você sabe contar essas histórias e os detalhes das histórias que importam, né? Todas as ações chaves da história, é porque você conhece aquela história, né? Então você não precisa saber de cor, mas você precisa conhecer aquela história. Outra perguntinha aqui nós temos. Dani, você acha que fazer com que eles participem do storytelling atrapalha no desenvolvimento da própria história? Não, muito pelo contrário. Eu acho que eles participarem é uma forma deles acolherem, entenderem, conhecerem muito mais. E a dica é, fale para eles, seja bem clara. Foi clara? É a Tainá? Não lembro aqui quem perguntou. Ah, não, é a Tainá. Seja bem clara o momento que você quer que eles participem da história, porque isso também pode te atrapalhar se você não souber falar para eles quando que é a hora deles participarem, né? Então, seja bem clara na hora de falar. Por exemplo, e aí estava chovendo muito. Qual que é o barulho da chuva? Vamos todo mundo fazer o barulho da chuva? E faz todo mundo o barulho da chuva. Ah, ótimo, agora acabou o barulho da chuva. Então, assim, qual é o momento que eles vão participar da história, da contação? Outra pergunta. Gostaria de dicas para trabalhar com a história do Pinóquio.
Assista o filme, leia o livro. O Pinóquio é um conto, inclusive estava falando sobre ele essa semana. É um conto muito importante para trabalhar falar sobre mentira, né? E sobre muitas outras questões. Acho que a coisa mais importante é você saber de fato quais são os pontos importantes dessa história, porque ela é uma história muito longa, né? Então, o que você pode trazer para eles que seja mais interessante nessa história. E o que eu falo também é que a conversa depois da história é algo muito especial, né? Então, quando vocês contarem uma história, saibam que muitas coisas vão surgir, muitas ideias, muitos pensamentos das crianças vão surgir. E aquele é o momento de vocês explicarem certas coisas, de vocês perguntarem para eles o que eles acharam. Será que é legal isso? O que você faria? Por que será que ele fez isso e não fez aquilo, né? E em que momento eles vão respondendo sobre aquela história, né? O TED Talk me parece um storytelling para adultos, estou certo, Alexandre? Com certeza. Na verdade, existe o storytelling para negócios, né? As pessoas. Nós contamos histórias o tempo todo, né? E nós precisamos aprender também a contar as nossas histórias, porque nós temos a capacidade de motivar, de ensinar, de instigar, né? Nós temos uma capacidade muito grande quando a gente conta histórias. E o TED Talk, com certeza, é um grande storytelling. Pergunta da Marília. Storytelling com aulas particulares também funciona? Tem uma aluna de 9º ano totalmente iniciante, que ainda não testei, mas gostaria principalmente agora com esse corona. Com certeza, eu tive muitos alunos particulares também, e o que eles mais gostavam era storytelling, era o momento da gente contar histórias, porque na verdade, gente, não importa a história, importa o como você conta aquela história. Pode ser qualquer história, pode ser uma história super simples, pode ser uma história super rápida, mas não importa o que é, importa como. Claro que, né, contar histórias com propósitos é muito importante, mas como que você vai contar aquela história de uma forma que seja interessante? Porque no final das contas o que a gente quer é que seja interessante, que nos cause algum tipo de emoção. Contar histórias é causar emoções. Storytelling é emoção. Nós somos feitos de emoção, né? Então contem histórias com emoção. Outra pergunta aqui, Maila. No final, você poderia dar dicas de curso online que podemos fazer nesse período de quarentena, ou até mesmo passar os links dos sites desse curso? Sim, vou passar para vocês o Instagram que vocês pediram, e lá do Instagram vocês podem ver o link para o curso de storytelling. Que, aliás, vai começar segunda-feira que vem, hein, gente? Então, dá tempo de vocês se inscreverem. E no final depois eu falo, mas tem um código de desconto aí de 50% que eu falo para vocês no final. Uma outra pergunta, Larissa. Você comentou de histórias infantis para criança. Você tem alguma sugestão de história infantil que serve muito bem para o público adulto? Eu estava falando sobre isso. Gente, eu estava falando sobre isso essa semana. Os contos de fada surgiram lá com base lá na era medieval, até mesmo antes disso, e eles não eram para crianças. As histórias começaram a virar histórias infantis lá em 1800 e pouquinho, 1810, por aí, não, talvez um pouco depois, 1820, com o Hans Christian Andersen, que é um dos maiores pais da literatura infantil, que é o responsável, por exemplo, por criar a história da Pequena Sereia. Só depois dele, que foi lá em 1800, é que as histórias foram mais voltadas para o público infantil. Antes, as histórias eram para adultos, adultos contando histórias para adultos. Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Os Sete Anões,
É claro que tinha uma grande diferença, porque tinham detalhes bem sórdidos, e tinha assassinato, e tinham muitas outras questões daquelas contações que depois esses grandes autores foram mudando, o Perrault, o próprio Hans Christian Andersen, os irmãos Grimm foram os grandes responsáveis por mudar alguns contos de fada, e a Disney também. Mas antes as histórias eram para crianças, aliás, eram para adultos, não eram para crianças. Então você pode contar qualquer história, mesmo porque nós gostamos de ouvir história e gostamos de assistir. Quem não gosta de assistir filme da Disney, gente? Eu adoro, não é para crianças, para adulto também. Outra pergunta. Dani, você tem dicas para o uso de storytelling para adolescentes, ensino médio? Olha, adolescente é uma fase da vida muito diferente, para não falar outra palavra, mas às vezes eles gostam, às vezes eles odeiam. O que eu trabalharia com eles seriam as versões modernas dos contos, ou eles criarem os seus próprios contos, né? Como eles poderiam trazer isso para a modernidade, para a realidade deles, trazer uma questão de YouTube, como seria sei lá, Cinderela youtuber, ou como seria uma outra princesa na época de hoje, se não casa com o príncipe no cavalo branco, como que seria? Então, eu traria muito para o adolescente essa questão da contemporaneidade, assim que eu trabalharia com eles. Outra pergunta da Tainá. Então, mesmo se eu estiver com o livro na mão, posso deixar de ler a história e fazer um livro apenas com imagens? Eu acho que quando você conta histórias, você pode contar histórias de todas as formas, né? Quando você lê um livro, existem várias formas de contar história, viu, gente? Existem muitas formas. Existe a questão da tradição oral, que é você contar uma história sem usar, né, o adereço, objeto nenhum. Existe esse storytelling mais performático, que você usa esses objetos, esses adereços. Existe o read aloud, que é uma mediação de leitura, né, que você pode ler mesmo o que está escrito no livro, você lê, ou você pode colocar, gravar, né, o livro e você fazer a leitura da gravação. Então, a contação de histórias, ela acontece de muitas formas. O que é mais importante é que a história, ela tem a capacidade de influenciar as pessoas. Ela tem... você, né, como eu falei, tem a capacidade de ensinar muito. Então, a história, ela precisa ser emocional, ela precisa ser um momento que seja prazeroso, e que ela vai se sentir, né, principalmente as crianças, elas vão se sentir bem, porque as histórias, elas aproximam o contador do ouvinte, né? Tem um vínculo ali que vai muito além do professor e aluno. Você cria outras camadas de relacionamento com aquela história. Então, façam emocionar. Tem uma palavra que é: quando você conta uma história, ela não é só palavras, né? A história, ela não é só palavras, mas a história, ela faz emocionar. Então, faça emocionar com as suas histórias. E eu vou chegando agora, encerrando aí nosso webinar. Quero ver se vocês têm mais alguma pergunta aí, mas quero fazer esse convite para vocês seguirem o Instagram da Companhia Paulista de Teatro Bilíngue, que é @Cia Paulista Teatro Bilíngue. Lá vocês vão encontrar o link desse curso que eu falei, de Fairy Tales, da análise psicológica à prática do storytelling. É um curso online que os webinars são todos disponibilizados online, e na semana que vem, segunda-feira, a gente começa o módulo de técnicas de storytelling, que eu vou falar muito mais sobre as técnicas
E 1 hora é super curto para falar tudo, mas tem muita coisa que vocês podem usar de técnicas para fazer com que as pessoas se interessem mais por aquela história. Então, vocês estão todas convidados, todas convidadas. E aí vocês já estão conversando aí nas sugestões. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, gente? O Instagram é Cia Paulista Teatro Bilíngue, ou então vocês podem colocar Teatro Bilíngue no Google e vocês vão encontrar o site da companhia, que tem o site, daí tem o Facebook e o Instagram, vocês conseguem encontrar lá. E sim, vocês estão super convidados para irem assistir os espetáculos assim que a gente voltar, né, desse momento de quarentena, né? Todos os nossos espetáculos, storytellings foram adiados, não sabemos para quando, mas assim que a gente voltar, nós costumamos fazer muito storytelling dentro das escolas, né? Então a gente tem várias apresentações, vários temas, várias histórias, e aí não sei quando voltaremos, né? Mas a gente, assim, está torcendo para que tudo isso se acalme, que as pessoas voltem, né, a esse estado de saúde que a gente tinha antes. Então, eu espero que vocês aí na família de vocês também estejam todos bem. Qual que é a pergunta? Qual é o código de desconto? Com certeza. Se vocês escreverem... Então, assim, o curso está lá no Instagram da companhia, que é Cia Paulista Teatro Bilíngue. Vocês vão clicar lá. Ou então, se vocês forem direto no Simpla e escreverem Fairy Tales, em inglês, conto de fada em inglês, Fairy Tales, da análise psicológica, a prática do storytelling. O código é FAIRY, FAIRY 50, número 50. FAIRY 50. Vou colocar aqui, vou escrever aqui para vocês. Peraí. Meu Deus, onde que eu escrevo? Já sei aqui. FAIRY 50. Será que foi? Não, enviar para todos aqui. Acho que eu mandei, não sei se eu mandei, mas é Fairy 50, Fairy 50, palavra Fairy, numeral 50, e aí vocês podem ter 50% de desconto no webinar, tá? No curso, na verdade, são 4 webinars que a gente fala sobre a origem dos contos de fada, por que os contos de fada e para quem eram contados, um pouquinho do que eu falei aqui, eu falei com tanto entusiasmo porque eu gosto muito desse tema sobre contos de fada. A gente volta lá na Idade Média, né, e fala um pouquinho sobre isso. Então, por que a gente conta contos de fada na contemporaneidade, né? O que tem hoje em dia ainda, né, dos contos de fada, por que a gente continua contando histórias e outras histórias. E a gente fala um pouquinho aí das técnicas de storytelling e a prática, né? Então tem um momento também de vocês praticarem, enviarem vídeos, eu dar o feedback de vocês. Se vocês quiserem ver algumas histórias, lá no YouTube tem também Cia Teatro Bilíngue, tem 2 histórias que eu postei lá, vocês podem me ver contando histórias. E quem sabe inspirar vocês nas próximas histórias. E é isso, gente. Eu fico super à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, tanto pelo Instagram, quanto pelo site, pelo e-mail, eu fico super à disposição de vocês. Alguém perguntou. Sou educadora infantil. Vocês oferecem algum curso no Rio de Janeiro? Nós estivemos no Rio de Janeiro ano passado. Esse ano não, porque não sabemos, né, o que vai acontecer, mas com certeza online você consegue ver e participar dos cursos. Como posso contar... como posso contar histórias em inglês para eles de uma forma que eles entendam? Então, é isso tudo que a gente falou um pouquinho aqui, Fernanda, da gente trazer as imagens para as crianças, né? Então, assim, você vai enfatizar
palavras, e nessa ênfase você vai trazer imagens que exemplifiquem aquela palavra. E eu vou falar uma coisa, gente, as crianças são muito espertas, vocês não precisam ficar traduzindo tudo que vocês falam, vocês podem falar em inglês. Existe uma técnica também, que é uma técnica sanduíche, você fala em inglês e você fala em português, e depois fala em inglês de novo aquela palavra. E aí, depois que você fala essa palavra em inglês, nas próximas vezes você não precisa falar mais em português. Ainda mais quando você exemplifica aquilo que vocês estão trazendo. Então, essa questão, né, de trazer a imagem, e quando a gente fala, né, de imagem, não é só a imagem do livro, mas pode ser uma imagem que é um objeto, que é uma expressão facial, que é a voz também é uma imagem, né? Você consegue fazer com que a criança entenda muito mais fácil. Quem mais está me perguntando? Maila, para esse curso que inicia na segunda-feira de técnicas, há algum desconto? Sim, há o desconto de 50% com o código FAIRY50. Palavra FAIRY, numeral 50. Lá no Simpla, se vocês escreverem Fairy Tales no Simpla, vocês vão encontrar. A Maria Lídia. Oi, Dani, um recurso que usa é cantar músicas curtas durante as histórias. Você acha isso bom ou é dispersivo? Não, com certeza. Inclusive, essa é uma das técnicas, de você trazer a musicalidade para a sua história. Outra técnica é a repetição, né? Quanto mais você repete aquele elemento, seja uma palavra, um jargão, uma música, aquilo vai se fixar, né? Com a criança. Então, música com certeza, mas pode usar em apenas 3 momentos. Eu falo, a música você usa só no começo, durante e no final. A música eu uso muito para fazer warm-ups com as crianças no começo. Por exemplo, up, down, vocês repetem. Up, down, fast, your turn, fast, slow, sua vez, your turn, slow, up, up, down, down, big. E aí, por aí vai. Então, o que vocês podem fazer para as crianças repetirem, né? Quanto mais elas repetirem, mais elas vão associar. Vocês pediram para contar uma história, né? Deixa eu ver se meu livro está aqui. Acho que ele não vai estar. Não, eu contaria. Deixa eu ver. Ah, não. O livro não tá, mas eu vou fazer uma simulação aqui para vocês. Estão prontos para a história? Vamos ver se vocês estão prontos. Let's see if you are ready. If you can hear me, touch your head. Touch your head. If you can hear me, touch your nose. If you can hear me, touch your ears. Let me see. If you can hear me, touch your eyes. Your head. Your nose. Ears. Mouth. If you can hear me, touch your head. É para vocês fazerem em casa mesmo, hein, gente? Eu não tô fazendo de brincadeira. If you can hear me, touch your nose. Head. Nose. Head. Eyes. I said eyes. Where are your eyes? Here. Okay. If you can hear me, open up your eyes so you can see better. Open up your ears so you can listen better. And get a key. Zip it. Lock it. Put it in your pocket.
Ah, I forgot it. Okay, so do you want to listen to this story? What? Okay. Well, once upon a time, long time ago, when the animals could talk. Oh, yes, animals could talk. A long time ago, there was a boy, and this boy. Oh no, I'll change the story. Sorry, guys. There was a bunny. Do you know the name of this bunny? His name is Chocolate. Mmm, delicious. Let's say hello to Chocolate. Say, hello, Chocolate. Oh, yes. This bunny is very special. And ele morava, he lived at Bunny Town. Bunny Town is a place where there are lots and lots and lots of bunnies. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunnies. Let's count. 1, 2, 3, 6 bunnies. How many bunnies are there? What? How many? 5? Are there 5 or 6 bunnies? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, you're right. There are 6 bunnies. And so it goes. Vou parar por aqui, gente. Essa história é linda, aliás. Aliás, ela chama Chocolate the Bunny and the Precious Gemstone. É da Lika Iris. Esse livro é muito fofinho. E tá lá no YouTube essa história. Eu não vou contar a história inteira, né, gente? Porque não temos tempo. Mas se vocês quiserem assistir essa história, eu contei lá no YouTube também. Então vocês podem assistir. O que é importante, então, né? A gente trazer sempre um warm-up, situar a história, onde nós estamos. E o que você pode fazer? Vocês viram que eu nem abri o livro, né, gente? Eu nem abri o livro. Nem comecei a contar a história. Quanta coisa dá para fazer antes de contar a história. O canal do YouTube é Cia Teatro Bilíngue. Teatro Bilíngue no YouTube vocês vão encontrar. E contar a história é isso, né? É o que eu posso trazer. Eu nem abri o livro, mas a história já começou aqui, né? O que eu posso perguntar para as crianças que vai acontecer olhando a capa do livro? O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Por que tem tantos bunnies aqui nessa história? O que vocês acham que vai acontecer, né? Com todos eles vocês podem fazer. E o que é interessante também é vocês fazerem com que as crianças sintam curiosidade para saber o que vem depois, né? Por exemplo, let's see what is going to happen. Oh my gosh! This story is so fearful. I'm scared. I don't wanna read the story. No. What? Do you want me to read? Yes or no? What? Yes or no? You want me to read? Yes or no? And then it goes. O que vocês podem fazer para trazer a criança para dentro da sua história? E o adulto também, né? Porque acho que a gente também se envolve. Mais alguma última pergunta, gente? Vou responder aqui. Teatro bilíngue. Eu gostaria muito de ter tempo de falar muita coisa para vocês, mas infelizmente a gente não tem todo o tempo do mundo, né? O livro é Chocolate, the Bunny and the Precious Gemstone. Tem lá no Instagram também, vocês vão ver. Esse é um livro que estava aqui perto, que eu contei faz pouco tempo. Vocês podem
ver lá também. É da Lica Aires, tá bom? E aí eu queria então chamar a Jaque, né, para encerrar. Acho que se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu fico super à disposição de vocês, tanto lá no Instagram, quanto no YouTube, quanto no site. Ou então, se vocês digitarem daniele.am no Instagram, vocês me encontram também. Certo? Oi. Oi, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês no webinar. Fica de olho na nossa agenda de webinars, que estamos com webinars bem legais essa semana, semana que vem, o tempo de quarentena, né? Que a gente está de quarentena. Obrigada, Dani, pelo seu webinar, muito legal. Então, até a próxima. Obrigada, super obrigada. Tchau, tchau, gente.